Vou gravar um videozinho aqui para fazer um teste. Comprei uma câmera lá da China, 1080, né, 1080p, Full HD, aqui em cima e não funciona. Liguei, né? Não funciona nesse vídeo aqui. É 2.0. E a minha aqui, HDzinho também, aqui, muito boa. Comprei há muitos anos. Muitos anos assim, uns 4 anos, 3, sei lá, não me lembro. É o que está funcionando legal. A outra eu não vou nem reclamar nada, eu vou ficar no prejuízo. Não vai perder muito tempo com essas coisas. Mas eu cheguei do trabalho, liguei o computador por causa dessa câmera que chegou. Aí já que eu estou aqui, eu vou ver se eu converso alguma coisa, né? Eu queria falar de batismo, negócio de, né, o batismo, que eu sempre digo o seguinte, né? Que só tem duas coisas no universo. É a essência da vida e a essência material. Os dois são eternos, né? Nesse universo todo tem a vida, né? Essa é a essência da vida. É a respeito da vida que estou falando. Uma vez um amigo, eu também já falava isso, né? Mas aí eu ouvi o amigo falando a mesma coisa. Ah, e tal, eu falando pro filho, eu te fiz e tal, tem que me respeitar e tal. Aí eu pensei que era comigo, nem falei nada com ele, né? Aí pensei que era comigo. Aí ele não sabe. Ele não sabe fazer carne, não sabe fazer sangue, não sabe fazer osso, não sabe fazer os olhos, o ouvido. E depois de estar tudo isso feito, é fazer viver, né? É como faz um templo e habita e faz viver, né? O ser material, vamos botar assim. É a ideia, né? Até estava vendo um vídeo, o cara é estudado e ele então estava falando a respeito de Jesus, né? Que no caso José, na época ali, né? Ele uma vez estava noivo com a mulher, né? Com a esposa, com a Maria. O que acontece? Era dado como casamento, né? Já está casado. Mesmo sem tocar nela, estava casado. E aí a história apresenta que, né? Ela apresenta-se grávida e tal, e José ficou um pouco aborrecido com isso e tal. E para não ter confusão, ele então aceitou, né? Assim mesmo e tal. E no mínimo, por causa da lei e tudo mais, né? O professor falou, realmente está certo, que era na lei judaica, e realmente teria que apedrejar a mulher, coitada. Agora que é o problema, porque vamos supor que o pessoal estava dando em cima, né, de José e falaram muito mal dele, vamos botar assim. E, e o que acontece? O pessoal, no mínimo, estava criticando ele e tal, e falavam mal dele no mínimo, né? É claro. E aí, aqueles que tinham visão, né, aqueles homens, né, que tinham um certo conhecimento da vida, eles sabem muito bem que o homem não pode construir um homem. Esse é que é o problema. O homem tem a relação, tudo bem, né? Mas ele não pode fazer um ser, entendeu? Sai dele vivo. É por isso que eu já toquei várias vezes esses assuntos. Então, sai dele vivo e é essa vida que constrói. Então, não foi o pai ali que construiu um filho, né? Então, aqueles que sabia disso, né, sabe, né, que estão olhando para a vida, é o Deus vivo, é o que eles chamam Deus é esse, porque tinha vários deuses, mas quem tinha visão, né, da vida, então esse era o Deus do qual deveriam conhecer. Aqueles que tinham visão falou não, foi gerado pelo Espírito Santo. Aí contou até a história, né? Falou de anjo e tal. E anjo se refere a pessoa mesmo, não é
anjo que veio de lugar nenhum espiritual assim, não é assim. O anjo era dado aqui embaixo mesmo, né? Entendeu? Pode ver que em Apocalipse falou os anjos da igreja. Então, quem são os anjos da igreja? Criaram uma história a nemizar, né? O José, no caso, e a Maria, no caso, mas com a verdade no meio. Pô, qual é a verdade? A verdade, eles colocam o Espírito Santo, porque aí Jesus fala o que é Espírito Santo, né? Ora, se ele fala que minha palavra é espírito, ele fala, minha palavra é espírito e vida. Ora, se falou na vida, né? Então, quando uma pessoa morre, o que é que aconteceu? Perdeu a vida, não é isso? Aí vai ser sepultado. Mas se a vida voltar, ele fica em pé de novo, vai sair andando por aí, não é isso? É só um modo de ver, né? Aí o que acontece? Então, aí colocaram o Espírito Santo. Então, se Jesus diz minha palavra é espírito, logo a consciência justa, verdadeira, é quem é chamado Espírito Santo. E você vê que toda criança nasce, ela é pura, inocente, né? Ela vai aprendendo a errar, aprendendo as coisas do mundo, não é isso? Então, realmente, quando a criança é gerada, né, ali tem uma vida que está construindo. O homem não pode fazer isso, nem é tão pouco a mulher. Então, constrói, faz viver e tem uma mente pura, porque quem construiu é uma mente pura. Fez uma pessoa pura também. É a minha opinião. E aí depois é que vai aprender as coisas e tal, né? Que é o material, ele pede para o material mesmo. E a essência material viva junto com a essência da vida. Não briga nem nada, os dois são para sempre, eles são eternos, na minha opinião. E o ser humano, então, é aquilo que é formado por essa essência, tanto da essência material como da essência viva, mas puro. Nasce a criança pura, não é isso? Aí o que acontece? Então aí o cara botaram como o Espírito Santo foi gerado pelo Espírito Santo. É claro, a vida tem uma consciência perfeita, né? Santo. Vamos botar santo nesse sentido. E é ele quem forma, quem faz, né? Então aí o cara com essa visão colocou que Jesus, então, é filho do Espírito Santo. Mas aí temos o nascido de mulher, que é o homem, né? E temos o Cristo, vamos botar o Cristo, porque Paulo, ele bem coloca o Cristo, porque isso vem lá de trás, não é de agora. Quando criaram a história aí, botaram assim, mas é lá de trás já, né, já tem esse Messias, né, que se fala dele. E se teve um homem parecido, então também é um Messias também, né? Uma consciência boa, tal, não tem problema nenhum. Então, duas consciências. Se alguém vai falar que ele errou, né, quando era garoto e tal, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o material foi feito puro pelo Espírito Santo, vamos botar aí, pela vida, a essência viva, né? Mas o material sempre pede para o material, aí ele erra até certo ponto tal, porque é tipo assim, a mente morta humana, vamos botar assim, para o conhecimento da justiça real. O que vem do alto, que é a vida, a essência, material também está unido. Então forma esse homem. Então ali é o que vai dizer Espírito Santo, uma consciência justa e tal, que ressuscita essa mentalidade desse homem. Eu acho que até ou do ventre ou depois que ele atingiu uma certa idade, entendeu? Então quem acrescentou e botou a palavra, o sentido dele é esse, né? Tipo, dar uma desculpa lá para todo mundo, mas falando uma realidade que o que podemos chamar de Espírito Santo, segundo a palavra de Jesus, é uma consciência, né? Porque se o cara diz a minha palavra é espírito e vida, logo quem está falando é a vida, não é isso? É a vida e é a consciência da vida, então, que gera a palavra, espírito e vida, não é? Isso é só a minha visão, porque muitas coisas as pessoas, né, mudou se botando a segunda sua visão, né?
colocando a visão. Mas vamos falar de batismo. Eu vim aqui só para bater um papo mesmo, eu vou lembrando, vou falando. Como sempre eu faço, né? E vou mudando de um ponto para o outro e não tenho respaldo, é o que eu vejo, né? Entendeu? Vocês têm que entender que eu não tenho conhecimento assim. É mental mesmo, a gente vai caçando, vai buscando pelo lado justo. Então o que acontece? Aí foram testar Jesus, né? Tá, com que autoridade? Testar não, perguntar. E aí Jesus também fala, então, se vocês me responder de onde vem o batismo de João, então eu responderei. Então eles não responderam, porque se eles dissessem que veio do alto, aí ia perguntar por que ele não se batizou. Né? Então, é um negócio assim, o cara até escreveu e deu logo o respaldo. Só que o batismo de João é uma coisa, o batismo que João está dando é outro. Esse aqui é o problema. Então Jesus vai falar de onde vem o batismo. E os caras até, de certa forma, pelo respaldo que o escritor dá, se dissesse que veio do alto, é claro que o de João é do alto. É uma luz que vem sobre ele. Né? Mentalmente, uma luz que o cobre ali. Então ele não era luz porque era humano, vamos botar assim, mas recebe uma luz. Para falar da luz, da vida, os caras não quiseram falar. Tudo bem, então Jesus disse, então também não vos digo, né, com que autoridade eu faço essas coisas. Mas se a gente lembrar lá em Nicodemo, né, a história lá, e Jesus diz, ó, tem que nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito e tal. Então isso aí era se eu não me engano, eu não li, eu não conheço a história. Né? Eu estou falando que eu não tenho conhecimento. Eu sempre me baseio pelo próprio texto na mesma palavra e aproveito algumas palavras isoladas que se encaixam, né? É assim que eu faço. Tem que nascer de novo, o cara pergunta, ué, posso eu, já velho, voltar para o vento da minha mãe? Eu nascer de novo, porque Jesus estava falando, no mínimo, era aprender outra vez, porque o cara era mestre, né? E o cara era mestre, então ele tem que aprender de novo. Então tem que nascer de novo, porque quando nasce a pessoa começa a aprender, não é isso? Nasce puro, inocente, e começa a aprender. Aí aprende tudo, ou erro, ou seja lá o que for. Mas continua a semente perfeita, entendeu? Ele aprendeu a fazer algo, é diferente, entendeu? Então o que é que acontece? Então Nicodemos fica, né? Podia voltar para o vento e tal. Vós sendo mestre em Israel, já vai apontar de onde vem esse negócio de nascer da água e tal, esse negócio de batismo. Então, já está tudo aí mesmo. Ele falou, vós sendo mestre, né? Você sendo mestre em Israel, não sabe essas coisas, ele já está dizendo também de onde vem o batismo que João estava dando. Não é o batismo de João. O de João é o que vem do alto. O que ele está dando é o que vem de Israel. Tanto é que Jesus, então, é batizado para ser reconhecido Israel. Né? Se eu não estou enganado, seria por aí. Aí muita gente acha que o batismo é espiritual e tal, né? E tudo mais, e mergulhar na água e tal, é espiritual e tal, é com Deus e tal, não, mas não é isso. Tanto é que Jesus então vai dizer o quê? Esse negócio de nascer da água, entrar em reino de céu e tal, não sei o quê. Né? Vamos ver o que Jesus vai dizer. Ele diz assim, se eu te falo das coisas terrenas, olha aí, acabou. Entendeu? Acabou aí. E tu não me entende? Imagine se eu te falasse das coisas celestiais. Então você vê que aí mata tudo, né? Era costume, não tem problema nenhum. É o costume, é pela fé, e outros pegavam o costume, né? E pela fé as pessoas fazem. Mas o próprio João, ele disse o quê? Eu vos batizo com água, ó, para arrependimento de pecado. Quer dizer, a pessoa entrava ali como uma assinatura, né? Ah, eu estou arrependido mesmo, mas tinha que entrar, né? E outra coisa, era confessando os pecados, mergulhar na água confessando os pecados. Ninguém vai se batizar assim, né? Só fica quieto, diz que se arrependeu e vai lá e mergulha. Ah, ok. Aí, confessando os pecados. Mas aí o que é que João diz? Aí vem aquele, né, do qual
eu não sou digno nem de desatar a sandália dele, vamos botar assim. Esse vos batizará com Espírito, né? O Espírito Santo, no caso, e aí não é com água, é com Espírito. E Jesus já apontou lá para o Nicodemo, né? Eu te falo das coisas terrenas, tu não entende, imagina se eu te falo das coisas celestiais. Então, aí João, para mostrar que não é com água, João diz e com fogo. E outra coisa, o batismo pelo Espírito é você ouvir a palavra. Jesus falou muitas palavras, né? Legal. E segundo, a mentalidade do escritor, que, né, ele deram mais uns acréscimos, cada um botou a sua visão também. Mas aí você tem hora que você não sabe onde Jesus está falando. Mas uma coisa para entender legal é que da boca de quem nasce do Espírito Santo, mesmo estando em carne, não sai maldição da sua boca, entendeu? Não sai maldição nem condenação. Então, quando sai assim, é por isso que eu costumo dizer: ora, o Jesus nascido de mulher falava, ora, o Filho de Deus, quer dizer, em espírito, que é a vida, o Deus que eu falo é sempre a vida. Então, ora um fala, ora o outro fala, entendeu? E é ouvir a palavra dele. Então, se ser batizado como? Se você, né, é como mergulhar na palavra e guardar o que é justo, o que é verdadeiro, na minha opinião, e for aceito, quer dizer, aí você começa a compreender as coisas, então aí é como se fosse aceito neste momento. O batizado é isso aí, se crê e for batizado. Tem até aquele ditado, é aquele que não crê já está condenado. Claro, o que não crê é o que se refere, não que será condenado, será condenado, já está condenado, é como se fosse assim que ele quer dizer. Que não ouve, não vai querer ouvir nunca a verdade. A justiça, quer dizer, tem condenação, entendeu? Mas pode sair da condenação. Então, era o modo de falar, né? Estava pregando para o povo de Israel, um negócio assim, os judeus. É a mesma coisa, né? Então, o que acontece? De João vem do alto, mas o que João dava vem do povo de Israel, no caso, né? E todas essas coisas as pessoas pensavam que eram celestiais, mas não era. Jesus diz: eu te falo das coisas terrenas, você não entende. E outra coisa, quando ele falou, e vós sendo mestre em Israel, não sabe essas coisas, quer dizer, ele é mestre em Israel e não sabia o que o povo está fazendo, então era um mestre sem atenção no povo, não é isso? É um mestre que cuidava mais de si do que do povo. É isso aí. Então é por isso que Jesus teve essa conversa com ele e deu um chega para lá para ele aprender, né? Por aí. Mas uma coisa vocês devem sempre lembrar. Até daquela vez eu falei, né? Deus vivo é o que Jesus veio trazer. Quer dizer, trazer lá para o judeu que entenderam. Então ele escreveu a história, né? Mostrando o Messias. Porque entenderam a escritura, as coisas que estavam ali, né, escondidas. Escondida perante os olhos dos outros e está escondido da mentalidade. É como aquela, o Senhor endureceu o coração de Faraó. E vai por aí afora, né? É uma coisinha que eu me lembrei. É que eu vou lembrando agora, começou a aparecer, né, a lembrança. Eu falei a respeito do sétimo dia, né? Eu contei para vocês, né? A luz vem, então o mundo está sendo criado na escuridão. A luz vem e essa luz é chamado dia. Então esse é o primeiro dia de luz espiritual, vamos botar assim nas trevas. E vamos botar espiritual também, entendeu? Mentalidade é espírito, que gera a palavra que é espírito. Então, as duas mentalidades são espírito, tanto faz nas trevas quanto na luz, não tem problema. Entendeu? Que seria, a consciência seria uma única consciência que ela pende para os dois lados, ou ela se veste da escuridão ou se veste da luz no seu procedimento. Seria por aí. Então, ali a história que eu contei, né, eu sempre faço uma história em cima da outra história para a pessoa entender o que a escritura está passando, de certa forma. Né?
Então aí o que acontece? Aí o Deus ali no caso, né, estava nesse mundo, não que ele não conhecesse a luz, tanto é que ele manda se fazer presente para mostrar e ver quem ia para a luz. E tal, e faz a obra e tal, e manda o filho faz, o filho fica responsável, fica no mundo das trevas para resolver o problema, vamos botar assim. E, e no caso lá, descansou, termina no dia sétimo, ó, e o Deus que criaria, que cria, né, em si mesmo e faz em si mesmo, e manda o filho trazer à tona, botar na realidade assim. Ele, então, eu falei o quê? Ele volta, porque se ele para no dia sétimo é escuro, né? E ele tinha que voltar para o dia, né? O dia dele de luz. É claro, voltar. É porque eu falei, né? Aí vocês vão. Eu esperava que as pessoas, né, até falassem, como é que vai voltar? O cara chega, eu chego no sábado, vou voltar para sexta, como? Entendeu? Mas é porque o dia lá não é o dia assim. Tanto é que o Juruzeiro foi criado, acho que no terceiro, quarto dia, não lembro. É que eu leio assim esqueço, né? E agora estou dando para isso. Então o que acontece? Então, na verdade, ele está voltando para a sua luz. Ele mandou que ela se fizesse presente, né, para fazer uma obra e mostrar ao seu filho. Ia ficar responsável, né, de consertar o povo, né, e que estava em escuridão. Assim, de procedimento, né, que é muitos ensinos que distorce a mente, faz a pessoa sair da sua posição mentalmente e vai para outro lugar. Fica perdido e não consegue atinar, não consegue ver as coisas. Por isso que eu sempre falo, olha para a vida, porque olhando para a vida, aí você vai ter consciência, pode ter certeza disso. Entendeu? Porque se você olhar a obra da vida, não precisa nem de Bíblia. Não precisa nem de Bíblia, os conselhos que foi feito para isso, né, para dar conselho para um caminhamento do homem proceder bem. Era de uma família, entendeu? Outras famílias não concordaram, se dividiram, é por aí. Então, se você olha para a vida, você vê, a pessoa mata a outra, a vida sai dele? Não. É ele, é ele que, ou por acidente, ou até não resistir mais, está em pé. Aí ela permanece para sempre e o cara não consegue, né? O corpo envelhece, o material está mudando todo dia, né? Por isso que envelhece. Então é isso. Então o dia lá é de luz, não é o dia assim. Então, é claro, aí Deus volta e vai habitar na sua luz. O filho fica aí no mundo onde estavam sendo criadas as coisas, né? E tal. É que, na verdade, o homem é que criou isso, mas o que escreveu, né? O que teve a ideia de escrever a história, essa história da criação, ele tinha luz em si, é, com certeza. É porque o que ele falou, eu já expliquei na divisão das águas, claro, ele está falando da primeira divisória no universo e está correto, entendeu? Eu também tive a mesma visão. E aí, é por isso que talvez até entenda desse jeito, né? Às vezes ele nem escreveu com essa intenção, né? Mas está correto. É outro problema. Uma vez disseram, não, há muita gente fala, né? No, é que Deus e tal, Alá, e tocou em Noé, Noé não, e Jó e tal, e deu muito sofrimento para Jó. Mas não é isso, a verdade não é essa. Deus não fez isso, entendeu? E o Senhor que está ali não é Deus, né? Tanto é que ele vai conversar com quem? Aí vai falar, de onde tu vieste? Ah, de rodear a terra. Então, o Senhor que está falando, né? Tem que saber que Senhor é esse. E tal, tal. Aí vai falar, tu viu meu servo Jó? Né? Que se desvia, né? Do mal e tal. Então você vê que aí o tentador vai dizer, mas também tu dá tudo a ele,
Toca nele para ver se ele não vai te negar e tal. Aí você vê como é que é as coisas, né? E aí todo mundo vai dizer que Deus então toca nele e tal. Não, mas não é isso. Claro que não é. Aí a gente tem que voltar a ler de novo para poder entender. Ele é um Senhor, mas não é Deus, né? Tanto é que podia ser até um Senhor lá, né? De outra forma, até o cara com outra religião, né? Vamos botar assim, que opositor, né? Mas um cara honesto, vamos botar assim. E lá talvez esse outro opositor, talvez é filho, quem sabe, filho daquele senhor e tal. Aí o que acontece? Mas quando ele te fala, aí é que a gente tem que prestar atenção aqui, ó. Viu meu servo Jó, né? Onde está com esse livro do mal, etc. Tal, né? E é temente a Deus. Olha o que ele acabou de falar. Ó, meu servo. Esse é o Senhor que está falando ali, né? Viu e tal, como ele se livra do mal e tal, e é temente a mim, o Senhor ali, ou temente a Deus, né? Então, temente a Deus. Então, ali é como se fosse o tentador e o pai dele conversando. É uma história, porque o Jó, a história de Jó, fala da criação, fala do dia escuro, fala do dia que não é dia. Porque o dia de luz lá que veio, esse é um dia que não faz parte, né? De noite e dia da criação. Não faz parte na realidade, entendeu? Porque a noite é o que a luz, né, recebeu por nome. E quando a gente chega à noite, a gente vê as estrelas, vê tudo brilhando, né? Ok. Aí de dia é o sol, né? Mas ali é que é a escuridão, porque o sol para clarear, na verdade, para dominar dia, mas para dominar a luz. Mas como? Não aquela luz. Podemos então dizer que é para dominar a luz em aonde? Nos seres, na terra embaixo, vamos botar assim. É um problema, né? É fogo na rua. Mas na verdade, o dia, a luz mesmo, que Deus ele chamou de dia, não é a luz que vai contar semanas e etc. Tal. Não, não é. O mundo foi feito na escuridão ali e é a escuridão mesmo. É por isso que até quem não viu e tal, e aí Jesus ainda diz, se teu dia é escuro, imagine como não é a tua escuridão. É uma passagem que tem, né? Eu pego os trechos assim só para ir lembrando. E também essa de Jó, né? O Senhor diz, então, viu o meu servo Jó e tal, né? E temente a Deus. Aí quando você vê Abraão também, e leva o filho dele, né? Lá para sacrificar, porque era o Senhor que estava testando ele, né? Igual o Senhor lá com Jó. Então você vê que eles eram místicos, eles serviam a dois, é igual Noé lá, a mesma coisa, entendeu? Aí você vê que aí o Senhor lá, né, disse, não, não faça isso e tal, ali tem um cordeiro e tal, né? Aí depois ele vai dizer o que para né, Abraão, né? Eu acho que é Abraão. Ele fala, agora eu sei que tu me amas. Isso é no português, aí não sei, porque eu na realidade nem sei o que está escrito. Mas no português está assim, né? Agora eu sei que tu me amas e sois temente a Deus. Lá em Jó falou o quê? Viu como é que é o meu servo que se livra do mal está aí e é temente a Deus? Oh, temente a Deus. E ali também temente a Deus. Lá em Noé, você vê que ali tinha um Senhor, é o que ia destruir. Olha bem, esse Senhor vem aí. Vem duas essências dentro da Escritura. E tal, que né, o pecado do homem, e o escritor também não engana ninguém. O escritor diz assim, ó, disse o Senhor em seu coração, olha bem. É claro que o escritor não podia saber a consciência de Deus, ou do Senhor, ou a do próprio homem. Não, não tem. Não tem como, né? Não tem como saber. Então, o escritor já não está enganando ninguém. Ele falou, ó, disse o Senhor em seu coração. Então agora ele vai entrar com a história
É uma história, não vai ser realidade. É uma história para educação ou para testar se a pessoa realmente tinha a visão de um Deus vivo, né? Um Deus que livra sempre, ele não julga, não condena, entendeu? Então o que acontece? Então ele diz né, que ia destruir tal, toda alma vivente, né? Ele disse toda não tem colher de chá, não é isso? É o que ia fazer. Ia mandar dilúvio e tudo mais. Ok. Só que aí o escritor vai começar um teste aí. E isso chegou perante Deus, ó. Deus deu uma olhada lá de cima e viu que estava acontecendo isso mesmo, ó. Aí a pessoa já vai achar que Deus vai destruir. Então Deus vai até Noé. Olha só o problema. Mas olha só o que é que Deus diz para Noé. Noé, chegou perante mim a destruição de toda a carne. Então você vê que não é eu que vou destruir. Chegou perante mim a destruição. Ó. Ele ficou sabendo. Chegou como uma carta. É isso que eu já falei em outros vídeos. Então aí agora Deus vai ler essa carta para Noé e vai dizer, Noé, chegou perante mim isso aqui. Vai abrir a carta e começar a ler. É que o pecador me cresceu muito e tal. Então mas não é ele, está lendo. O que chegou perante ele. Então eu vou destruir toda alma vivente e tal. Mas será que era Deus de duas palavras? Porque a pessoa dizer que é ele mesmo que é, ué, mas então vai estar criando um Deus de duas palavras que diz vai destruir tudo e salva uma? E claro que não é ele que vai destruir, lógico. Ele está falando que chegou perante ele. Então, que chegou perante mim. Então, nesse caso, aí ele vai falar, então faz uma arca para você, deu a medida da arca e tal. Depois volta a ler o que chegou perante ele, entendeu? Então, vou mandar o dilúvio e tal, mas não é ele. Ele é o Deus que está sempre, né, salvando alguém, faz viver, não julga, não condena. E como Noé então andava com os dois, igual Jó também andava com os dois, porque ele amava aquele Senhor e era temente a Deus. Quer dizer, é como quem diz, era o cara que tinha medo do mal, um senhor aí, entendeu? Assim, mentalmente. E, e também respeitava Deus, respeitava os dois lados. E aí, tá amando todo mundo como a si mesmo, ainda tem essa, que fazer com a Bíblia na mão, né? É porque só para mostrar os trechos, palavras, né? Às vezes até eu não tá dentro do texto. Às vezes o texto ali quer dizer uma coisa. E o que eu vou falar, eu vou aproveitar a palavra do texto, porque acho que é justa, por isso. Eu olho assim, não é isso? Porque em outras partes também, o que acontece? Tem parte que não tem nada a ver também, o texto inteiro, entendeu? É igual aquela vez Jesus fala uma opção de coisa, depois Jesus diz, ó, para garantir o que ele está falando, ó, garantir o texto ali, não é isso? Aí vem um ensinamento fora. Então o cara que vai ficar texto com texto, aí não vai ver. Por quê? Porque não tem texto com texto. Até tá, para quem observa, porque ele está falando lá de trás na criação. Então ele vai dizer, ó, passaram o céu e a terra para garantir que a palavra dele é firme. Ó. Passarão o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Ó. Mas ele está acabando de ensinar o quê? Ele está acabando de ensinar que céu e terra que vocês creem que o céu é não sei aonde, era a palavra. E a terra também é palavra, sem forma e vazia era palavra. Tanto é que o céu e a terra foram dados como nome. É só ler lá. Aí chamou o céu, ó. E apareceu, não sei que chamou a terra, olha só. Então aí ele sabia, ele viu a palavra. Então ele conta um caso e tal. Agora, ó, que ensino discreto, né? Porque ele não podia ensinar diretamente, ele estava cumprindo uma parte que Isaías, né, falou. Que vendo veja, etc. Tal. Então, isso ali ele percebeu que era endereçado a ele, no caso, para quem viesse falar a respeito e viu também. Então é isso, né? Aí ele fala, passando a terra, porém as minhas palavras não passaram, mas é se tratando de palavra.
Pode ter certeza disso. E aí foge do texto ali, ó, né, do que ele está falando. Para você ver que nem sempre texto, contexto, etc. É quem conhece a história, né, e a fundo lá de trás e tal, aí faz bem, faz um trabalho bom, baseado, né, tem um fundamento perfeito. Mas eu não falo assim, eu falo tentando colocar por justiça e o que é mostrado ali, eu sempre levo em conta. Eu não saio, né, eu tenho que levar em conta alguma coisa, porque quem escreve alguma coisa ou acrescentou alguma coisa, é porque ele tinha uma visão, né? A ideia é necessária, então, dar uma olhada, ver se onde é que se encaixa. Claro que lá nas coisas do passado não vai se encaixar, ele acrescentou ali. Mas agora, qual é a visão dele? Entendeu? É o que eu tenho colocado, é a minha visão. E a realidade dentro disso. Esse é que é o problema. Mas tudo bem, né? Agora, se partir para fundamentos, está errado. Mas a realidade não está, não. Então fica como novo. Vou fazer o quê? Esse é o tipo novo ensino. E é para mim mesmo. E eu divido sempre com vocês, né? Tá bom. Foi um prazer. Tudo de bom para todos. Eu vou parar por aqui. Essa câmera, eu não vou jogar fora, vou deixar ela aí jogada, vou guardar de presente, ou guardar de lembrança. Tá bom. Uma ótima semana para vocês. Para aqui onde para, eu sempre esqueço aqui. Parar, captura.